isso aí, estamos de volta aqui com o programa Na Hora H, nessa deliciosa, nessa maravilhosa noite. Ares, tudo bem com você? Tudo bom, tudo perfeito. Bom, a gente já pode revelar o entrevistado agora, né? Já já a gente vai revelar, daqui a alguns minutinhos, alguns segundos aí, estão mantendo o suspense e daqui a pouco a gente vai revelar quem será o entrevistado no programa de hoje. Eu vejo ali os olhos do Júnior brilhando. Está brilhando de alegria? Com muita vontade. Estou bastante empolgado. Tá certo, é isso aí. Bom, mas olha só essa música. Eu acho que essa música está um pouco inapropriada. Vamos colocar algo mais... de vibe. Vibe? Com energia. Boas vibrações. Opa! Exatamente. Bom, agora a gente vai revelar para você que está em casa algo que você está esperando há muito tempo. Sabe por quê? Hoje iremos falar sobre sedução. Pesquisas apontam que 1 em cada 3 homens terão dificuldades em conquistar a mulher que deseja, além de sérios problemas sociais e de relacionamentos. Mas você que tem ou já teve alguma dificuldade em iniciar conversas e conquistar a mulher de seus sonhos, saiba que a sedução é, na verdade, uma habilidade, que se você praticar bem, chegará ao estado da arte e assim se tornar um artista na arte da sedução. Essas habilidades, elas podem ser aprendidas sim e você mudar completamente a sua vida. Porém, vencer a timidez, ter grandes habilidades sociais e ter facilidade em iniciar conversas com pessoas desconhecidas requer um conhecimento prático de como funciona a dinâmica social e como você pode obter grandes resultados usando essas habilidades. Se você quer saber como ter essas habilidades, o programa de hoje foi inteiro feito para você, pois hoje receberemos ele que é sócio-diretor da Universidade Social, Escola Masculina de Dinâmicas Sociais, autor dos livros autobiográficos da série Chameleon e da A Arte da Guerra para a Sedução, o guia prático para ruas, baladas, festas, shows e afins. Queremos dar as boas-vindas ao programa a João Abrantes. Obrigado, muito obrigado. Boa noite. Seja bem-vindo. A gente está muito feliz de receber você aqui hoje. Já tem um tempo já que a gente já estava na expectativa de poder falar com você, fazer uma entrevista aqui direto ao vivo para toda a galera daqui da região de Brasília e para o país também e mundo através da internet. A gente fez a divulgação aí, a galera já está acompanhando aí dos 4 cantos do mundo. Show, fico lisonjeado. João, eu já quero começar assim sendo direto, algo que sempre me interessa das pessoas que trabalham nessa área. O que te levou a iniciar a buscar seu desenvolvimento nessa área, se especializando em sedução, indo bem a fundo, porque hoje você está entre os melhores do país quando se trata de sedução e ajuda várias pessoas através dos conteúdos que publica na internet, dos seus livros e cursos. Nos fala um pouco aí sobre a sua jornada de desenvolvimento e como você chegou aonde está hoje. Bom, começou aos 29 anos, eu tinha acabado de me divorciar e a minha ex-mulher foi, na verdade, a terceira mulher que eu tive na minha vida. Eu não tinha poder de escolha. Minha primeira vez foi aos 20 anos, meu primeiro beijo foi aos 19 anos. Tudo foi tardio por causa da minha timidez crônica. E eu fiquei num relacionamento de comodismo, né, por 8 anos. E quando eu saí desse relacionamento, que diga-se de passagem, não terminou nada legal, eu me confrontei com o fantasma da timidez, porque eu me pegava indo às vezes para balada, com os poucos amigos que eu ainda tinha, e eu não era capaz nem de falar um oi. Eu ficava ingenuamente esperando que, de repente, alguém ia me abordar, e coisa que não acontecia, né? E eu também estava notando que as mulheres que eu estava ficando não eram mulheres que eu queria, era mulher que dava para ficar, tipo a amiga da minha irmã que ela apresentava. Eram as sobras. A minha sensação é que eu estava num restaurante pedindo Coca-Cola, aí o cara só falava que tinha Pepsi, e que a gente fala nessa hora, pode ser. Pode ser. Então, assim, depois de muita frustração, depois de ter sido feito de ridículo por mulheres que nem eram legais, eu botei no Google como seduzir mulher, e eu me deparei com um coach desse de relacionamento, o David D'Angelo, e ele estava fazendo uma palestra, eu achei interessante, né? E eu pensei assim, ele passando as técnicas e eu imaginando, gente, isso não pode dar certo, porque é surreal.
Mas como eu não tinha nada a perder, teve um dia que eu estava sozinho jantando fora e coisa que eu fazia, porque eu não tinha amigos, os amigos que eu tinha eram amigos da minha ex-mulher, foram todos com a minha ex-mulher. E aí eu virei e mandei um daqueles enlatados, assim, que todo mundo aprende no começo. E enlatado, para quem não sabe, são aquelas coisas prontas, né? São aqueles diálogos já prontos, que para quem não sabe falar nada, não tem papo para puxar, o enlatado é como se fosse aquela rodinha da bicicleta que a gente bota do lado, serve para a gente ganhar um equilíbrio no começo. E, para minha surpresa, as garotas começaram a interagir comigo. Agora, nós estamos falando de um cara que não conseguia falar oi para uma mulher. E lá estava o cara conversando com duas de uma só vez, né? E, bom, a partir daquele dia eu acreditei naquilo e comecei a estudar ostensivamente. E eu praticava, assim, toda sexta e sábado. Eu saía sozinho mesmo, não tinha amigos no começo para praticar comigo. Saía sozinho, mesmo morrendo de medo. Passei o primeiro mês só levando não, só levando rejeição. E eu não desisti porque eu não queria voltar para a vida que eu tinha antes, né? Eventualmente começou a dar um resultado aqui, um resultado ali. E como eu sempre fazia um diário do que eu fazia e postava numa comunidade, num fórum que era específico desse assunto, onde outros caras acessavam, eu comecei a ganhar uma certa notoriedade, começou a ter gente querendo sair comigo. E, eventualmente, eu fiz um curso desses de paquera, depois de muito relutar, porque eu tinha um preconceito de fazer. E isso consolidou a minha habilidade e fui chamado para trabalhar nessa empresa. E pouco tempo depois compilei meu diário no primeiro livro, o autobiográfico, que é o Chameleon, e continuei a partir daí ensinando, e a jornada sempre continuou, né? Hoje em dia já treinei mais de 200 homens e continuo treinando. Bacana. Dá para ver que você teve uma, digamos assim, uma ascensão quase que meteórica. Quanto tempo demorou mais ou menos? Olha, até eu começar a ter resultados consistentes, foram 3, 4 meses. E eu sei que isso é muito pouco tempo em comparação aos outros rapazes. É porque eu estava com um comprometimento muito grande. Por exemplo, se eu tivesse sem dinheiro, eu ia na rua abordar a mulher. Se eu tivesse cansado, eu tomava café, Red Bull e continuava. Se eu tivesse com febre, eu tomava Novalgina e ia. Eu me lembro lá do Carnaval de Minas Gerais, eu com 39 graus de febre, esperando a febre passar para poder abordar uma mulher lá na praça, entendeu? Então eu estava assim, muito determinado a sair daquilo. João, o Júnior está quase sentando no meu colo aqui, desesperado para te fazer uma pergunta. Vou deixar ele falar com você. Tá certo. Oi, João, boa noite. Aqui é o Júnior. Boa noite. Boa noite. João, diz para nós quais são os erros mais comuns, né, cometidos pelos iniciantes na arte da sedução. Olha, os erros mais comuns. Primeiro, ficar vidrado em excesso de material, né? Porque tem muita bibliografia, tem muito treinamento em vídeo de sedução. E, assim, para piorar, tem muitos autores que assim, discordam um do outro. Isso pode confundir, às vezes, a cabeça do estudante. Então, quando o cara fica vidrado em excesso de material, ele acha que ele nunca está pronto para começar. Ele sempre acha que falta alguma coisa a mais para estudar. Ele vira um teórico profissional, mas prática é zero. E, às vezes, mais vale você praticar, dar cara a tapa, do que você ficar vidrado em material. Outros erros que eu também percebo é idealização excessiva. Você olha para a mulher, você nem sabe o nome dela, nem conhece a mulher e já define uma personalidade para ela, e nessa personalidade você nunca faz o estilo dela. Tipo, poxa, ela é alta, só deve gostar de cara mais alto. Ah, ela é sarada, só deve gostar de playboy sarada. Ah, ela é riquinha, só deve gostar de cara que é mais chico que ela. Essa idealização também é um problema grave. E também as muletas, do tipo, eu preciso fretar um camarote para pegar a mulher. Eu preciso estar com uma camisa da Abercrombie para pegar mulher. Eu tenho que estar com 0% de gordura. Eu preciso morar num duplex. Esse tipo de idealização, essas muletas que preciso tomar uma breja para abordar a mulher, preciso me drogar para abordar a mulher, entendeu? Também isso é normal de acontecer. Tá certo, João. E de que forma, né, o homem que se considera tímido ele pode aprender a arte da sedução e desenvolver as suas habilidades sociais? Olha, para você desenvolver com as mulheres, você tem que se desenvolver como um todo. Eu acho que esse é um grande problema que os caras também cometem, que quando eles querem largar a timidez, eles acham que é só treinando com mulher que vai conseguir. E você tem que focar no ser humano como um todo. É você falar com o teu porteiro, é você falar com a tia da faxina, com a recepcionista, com os analistas.
você vai trilhando uma escada, onde você vai calibrando a tua energia até você ficar socialmente seguro para você também falar com qualquer mulher. Então, não ficar focando só em mulher, você tem que focar no ser humano como um todo para você começar a se livrar da timidez. E é claro, estar disposto a ser da zona de conforto, né? E boa parte dos nossos problemas vem da falta de habilidades sociais. Como é que o interesse por aprender sobre sedução pode levar um homem a ter uma vida pessoal, profissional e espiritual mais realizada e equilibrada? Bom, isso é legal, porque antes de eu descobrir a sedução, eu já tinha feito uma certificação em coaching, eu já tinha feito o curso da Dale Carnegie, que é um dos tops de relacionamento interpessoal, e nada disso tinha funcionado. Eu era um cara, assim, muito capaz tecnicamente, né? Dava para ver que em termos de bagagem eu era melhor que qualquer concorrente meu numa entrevista de emprego, mas eu perdia justamente na dinâmica de grupo, na entrevista com o CEO, por causa da falta de habilidade social. Então, quando você foca no ser humano, quando você se concentra em formar um círculo social, um networking onde você realmente interage com as pessoas, onde tem uma coisa ganha-ganha, você vai ganhar muito mais do que você ficar perdendo horas e mais horas em conhecimento técnico, você vai crescendo nesse aspecto, né? Certo, interessante, João. E quais são as bases para abordar e iniciar uma conversa com a desconhecida? Bom, eu vou passar para você uma coisa que não é exatamente minha, é um senso comum. É você usar o ambiente a seu favor. Por exemplo, se você está num lugar que está tocando rock dos anos 80, 90, você perguntar se ela conhece essa música que está tocando, se ela gosta desse tipo de rock, se traz alguma lembrança da infância dela, né? Aí você pode enganchar numa conversa que fala de infância. Ou você perguntar o que ela está bebendo, se a bebida foi muito diferente. Sempre uma pergunta do ambiente. Se estiver num consultório, você pode fazer, de repente, alguma piada com a revista Caras que está lá naquele revisteiro. Né? Você pode perguntar se costuma demorar desse jeito. Aí você tem que ir pegando a resposta que ela te dá. E o segredo não é você ter algo interessante para falar, é você fazer a pessoa falar dela e fazer com que ela tenha prazer em falar dela mesma. Bacana. Né? E assim, a pergunta que eu vou te fazer agora é total a ver com isso que você acabou de falar. Como que você consegue a aceitação de uma mulher ou grupo de forma rápida, que você acabou de conhecer e consegue a aceitação? Olha, eu acredito que a chave de tudo é a congruência. É você não ficar preocupado em agradar, você não ficar preocupado com o que vão pensar de mim. Eu acho que a congruência, a sua espontaneidade, é uma coisa que transmite, eu não sei dizer a que nível que isso acontece, mas transmite uma segurança contigo mesmo que faz as pessoas te olharem com maior respeito. Então, assim, se você entra num grupo, você tem que ter congruência e, ao mesmo tempo, se dirigir a todos do grupo. Você não pode simplesmente mirar numa mulher no grupo e, assim, ignorar o grupo dela, porque a mulher depende muito da aprovação do grupo dela. Então, por exemplo, ela pode estar até afim de você, mas se o grupo não aprovar, ela não vai ficar contigo, mais que ela queira. Então você tem que tentar a aprovação do grupo. Assim, não é buscar aprovação, mas você se dirigir a todos para eles verem que você assim, é um cara legal, entendeu? Bacana. E para a galera que está escutando a gente em casa que assim, pode ter ficado um pouco em dúvida, o que seria congruência? Congruência é quando o que você é por dentro é o que você é por fora. Por exemplo, se eu gosto de rock e a mulher gosta de samba, eu detesto samba. Se eu fosse incongruente, ela ia chegar para mim, eu adoro samba, e eu ia falar, eu adoro samba também, na verdade nem gosto, né? Então, congruência é quando você não tem medo de ser você, é quando você tem uma personalidade que, como é que eu posso dizer? Uma personalidade íntegra, né? Por exemplo, eu posso chegar para ela e falar, olha, eu não gosto de samba, não quer dizer que seja ruim, eu acredito que tem muito mercado, se fosse ruim não ia ter tanto mercado, não ia mover tanto dinheiro, mas eu pessoalmente não gosto e procuro manter distância de ambiente que tenha. E não é porque vocês não concordam em uma coisa que ela vai deixar de gostar de você. Então essa coisa de você abrir mão da sua personalidade, do seu jeito, para poder atender o que ela quer, na verdade é o efeito contrário, você vai perder a atração.
Certo. Agora, João, uma coisa que eu achei bastante interessante, você falando aí anteriormente da questão da persistência, de chegar a abordar mulheres com 38 graus de febre ou com muito sono, né? Uhum. E pensando nisso, eu queria saber, assim, o que você considera fundamental que uma pessoa ela deve ter, assim, para desenvolver suas habilidades de sedução e sociais, utilizando aí a persistência ou até mesmo a ter aquela força de vontade que ela pode fazer para desenvolver isso? Bom, primeiro de tudo, você tem que olhar o teu futuro e imaginar como é que você vai ser no futuro se você continuar com as suas limitações. Mas tem que fazer um exercício mesmo, é você parar, fechar o olho, como é que eu vou estar daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, se eu continuar com essa minha limitação. E você tem que imaginar com detalhes, como é que está a tua saúde, quantas pessoas vão estar com você, se você vai estar feliz, se você vai estar realizado. De repente você volta para o presente, aí você faz um exercício. Agora eu quero me imaginar daqui a 3, 5, 10 anos, só que sem essa minha limitação. E aí você vai ver um outro futuro. E aí você volta para o presente e você decide no que você quer se concentrar. Não quer dizer que vai tornar o negócio menos complicado, mas a jornada pode ser prazerosa. Se você, ao invés de comemorar o destino, comemorar a jornada, você vai estar muito mais feliz, porque não existe dia, noite improdutiva. Toda noite, todo dia você tem algum aprendizado, nem que seja o que você não deve fazer. Então, mal ou bem, se você sair da zona de conforto, se você todo dia se esforçar para ser um cara diferente daquele que você é agora e que você não quer mais ser, você vai chegar lá, com certeza. E de que forma alguém que é tímido poderia dominar essa sensação e ter mais iniciativa, apesar da ansiedade? Olha, se o cara tem uma ansiedade para abordar, muitas vezes isso vem de um estilo de vida desinteressante e ele começa a projetar toda a expectativa dele na interação com a mulher. Eu vou citar um exemplo. Eu já tive um rapaz que ele trabalhava de segunda a sexta no emprego e sábado e domingo no outro. E ele tinha uma ansiedade de abordagem, esse medo paralisante para abordar, tremendo. Mas aí comecei a ver que ele vivia em função de trabalhar. Ele não lia um livro, ele não via nenhum seriado, ele não estava a par das notícias, ele não viajava, ele não ia ao cinema. Então, no fundo, ele sabia que a vida dele não tinha nada de interessante. E ao mesmo tempo, ele pensava assim, minha esperança toda está no sucesso com a interação com o sexo feminino. E isso acabava fazendo ele travar. Por quê? Porque ele sabia que se desse errado, o teto ia cair e que ele ia ficar destruído. Então, ele preferia ficar no mundo idealizado do e se, melhor deixar desse jeito. Então, se você tem muita ansiedade de abordagem, claro que a timidez tem vários fatores, mas trabalha a tua vida, trabalhe a sua satisfação pessoal, porque aí você vai tirar a pressão que você sente na hora de abordar. Porque você vai saber, eu posso abordar, pode não dar em nada, isso não quer dizer que minha vida não seja uma vida muito legal, porque eu vou continuar com uma vida maneira mesmo que não dê em nada. Vou partir para a próxima, alguma delas vai ser a mulher que vai render uma conversa que pode ou não ficar comigo. Tá certo. E algumas pessoas têm um padrão de pensamento que geram barreiras para que elas se desenvolvam emocionalmente. Quais são as crenças que atrapalham os homens a ter sucesso na sedução? E como mudar essas crenças? Bom, deixa eu ver. Crenças que eles têm com relação à sedução. Bom, aquilo que eu falei, aquela crença de que mulher só gosta de cara com dinheiro, por exemplo. Aí o que acontece? Se o cara estiver num mau momento da vida dele, se ele estiver estudando ainda, ele automaticamente se põe para baixo, ele não se acha merecedor. E eu vou te dizer uma coisa, Alex, eu já vi tanto cara, assim, a mulher linda dando mole para ele, e para ele foi uma coisa tão boa para acreditar que ele achou que fosse pegadinha, que não era com ele, entendeu? Você tem que botar na cabeça que é a tua personalidade que conta. O cara com dinheiro atrai mulher porque o dinheiro dá a ele uma autoconfiança muito grande. E você pode ter essa autoconfiança por outros meios, né? Então, assim, a pior crença é quando você respalda a tua autoconfiança em coisas materiais, em coisas assim que dá a entender que você está comprando o amor dela, né? Essa para mim é a pior crença, é você achar que é movida a material, esse tipo de coisa. E para um homem que tem uma mulher específica que ele sente uma paixão e deseja conquistar, quais dicas você pode dar para esse tipo de homem? Bom, primeiro de tudo, essa mulher vem de um contexto de abundância porque
Às vezes o cara acha que está apaixonado e, na verdade, essa é a única mulher que ele tem na vida dele, a única que deu mole para ele, e como ele não tem, assim, outra opção, ele acaba confundindo esse apego à paixão. Então, a primeira coisa tem que ver se ela veio de um contexto sem carência, ou seja, de uma fase que você estava sem carência nenhuma, né? Para você ter certeza que a paixão é legítima. E, assim, não enrolar para você deixar a tua intenção clara. Seja um cara assim mais direto, não fica enrolando, porque sedução é uma questão é do inglês timing, de tempo, sabe? Você tem um cronômetro e é bom que você deixe claro a tua intenção e parte para cima, né? Não fica assim enrolando. Deixa a tua intenção clara. Agora você, como profissional da área, né? E profundo conhecedor da temática sedução, inclusive você disse que tem formação como coach também, o que com certeza auxilia muito no conhecimento que você passa para os seus clientes. Quais os pilares que você vê como sendo fundamentais para que um cliente, ou até mesmo nosso ouvinte aqui que está ouvindo a gente agora, poderia ter para ter sucesso na sedução? O que é fundamental? Olha, os pilares é muito simples, é você ter uma vida em equilíbrio. Então, assim, tem os pilares da vida profissional, dos amigos e familiares, da saúde, dos hobbies e lazer, da vida profissional. Tudo isso tem que ser observado. Você não pode ter uma vida onde você está insatisfeito com as coisas, porque qualquer insatisfação vai desequilibrar e você acaba não tendo plenitude. Então a sedução depende muito da sua satisfação, da satisfação que você tem com a sua vida. Então, são esses pilares que você tem que se preocupar para você se respaldar em cima. E, João, se for para definir um passo a passo para a sedução, como você definiria esses passos? Qual a sequência? Bom, vamos lá. Passo a passo para a sedução. Primeiro, conhece-te a ti mesmo, né? Porque é bom que você saiba quem é você, o que você quer, o que você precisa melhorar e você definir um estilo de mulher que você quer, para você não ficar também dando tiro no escuro. Você fazer um plano de ação, né? Uma coisa que eu falo com os meus alunos usa toda e qualquer desculpa que você tem para abordar uma mulher. Por exemplo, você está no ponto de ônibus, você sabe que o ônibus tal passa lá, mas está uma mulher lá esperando, faz teu estilo, vai lá e pergunta, aqui que passa tal ônibus, né? Porque isso vai aos poucos soltando você. E acima de tudo, você trabalha muito a sua vida, porque quanto mais você trabalha a sua vida, quanto mais satisfeito você é com a sua própria vida, menos apego, menos grudento você vai ser, você vai transmitir mais segurança, você vai transmitir assim, mais confiabilidade para ela, né, quando você tem a sua vida. Deixa eu ver o que mais. Você praticar muito, tá? E, assim, fazer da sua prática uma rotina, uma disciplina absurda. Não é você praticar um sábado e ficar 3 semanas em casa. É você, às vezes, sair quinta, sexta, sábado, abordar, faz uma meta por noite de abordagem, faz também uma meta de tempo de duração da conversa, e a cada vez que você sair, bota assim um objetivo diferente. Às vezes quando a gente está estudando sedução, tem um monte de coisa, linguagem corporal, voz, escalação de toque, onde você tem que tocar a mulher e tal, e aí o cara quer fazer tudo de uma vez, não faz nada direito. Concentra uma coisa de cada vez quando você sair, um passo de cada vez, vai dominando cada coisa com calma, que você vai chegar lá. Tá? E muita persistência. Não desanima com os foras. Tá certo. E o homem, aquele homem que convive no dia a dia com mulheres, que ele tem interesse, como ele deve se portar para que ele tenha a possibilidade de seduzi-las? Bom, aí tem o comportamento alfa, né, que eu digo que é você ter aquelas características de iniciativa, ou seja, você ser aquele cara com atitude, aquele cara que sempre tem um plano B para as coisas. Aconteceu isso, vou fazer isso, aquilo. Sabe quando você mostra que você é um cara que tem sempre um as na manga para solucionar as coisas? O humor é uma coisa muito importante, porque quando você faz a mulher rir, você está transmitindo no nível inconsciente que você é capaz de controlar o estado emocional dela para melhor. Isso transmite certa dominância. Você ter a iniciativa, você ter um olhar firme nela, você ter, assim, ser decidido no que você quer, não ficar pedindo desculpa pelas suas atitudes, não titubear para tomar uma atitude com ela. E se for do seu convívio diário, também tem que usar o bom senso, porque trabalho, faculdade, tem que ver, tudo bem, vou abordar, né, mas e aí?
E se der samba, né? Como é que vai ser depois? Eu recomendo usar o bom senso aí. Certo. João, uma coisa que eu costumo brincar muito com alguns amigos é falar que a sedução, às vezes, ela parece com um gráfico assim da economia, com altas e baixas, né? E algo que eu vejo é que muitos homens que iniciam nessa jornada, de repente eles têm alguns resultados ruins e ficam desestimulados. O que você pode falar para esse tipo de homem que às vezes está se sentindo desmotivado porque teve um ou outro resultado ruim? Olha, todo mundo passa por fases negras, tá? Às vezes vem por causa do excesso. Tem muito cara que não percebe, mas às vezes o sucesso constante leva depois a uma fase dessas, porque o cara começa a ficar como? Tá muito fácil e ele começa a se auto-sabotar. Ele não percebe isso. Então, fica calmo, fica bastante calmo, porque todo mundo tem uma fase negra. Eu também passei por isso, tá no meu livro. Eu comecei indo bem e de repente fiquei um mês sem nada acontecendo e eu não estava entendendo por quê, né? Mas aí eu estava vendo também que eu estava sempre fazendo as mesmas coisas. Então, é loucura você sempre fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então, você tem que... Se você nota que as suas ações não estão dando resultado, que você está ruim, então começa a rever a tua estratégia e bota em mente que essas fases são normais, elas foram feitas, na verdade, para a gente se recriar, transformar e dar um passo para frente, evoluir mais um passo. E aquele cara assim que acessa a internet, está acostumado a acessar as redes sociais, sites de relacionamento, como que esse processo de sedução pode ajudar alguém na hora de conhecer outra pessoa através das redes sociais? Bom, eu digo o seguinte, o teu comportamento na internet tem que ser congruente com o teu comportamento ao vivo. Se você é um cara que aborda uma estranha na vida real, então você pode abordar uma estranha na internet. Se você é um cara que tem uma conversa mais safada na vida real, então você pode fazer isso na internet. O que você não pode fazer é usar a internet para compensar o que você não é. Porque mesmo que dê certo a química, na hora do encontro ao vivo, ela vai ver que você não é nada daquilo que você passava, né? Vai ver que você é diferente, que você é estranho, né? Então a internet tem que ser, na verdade, uma extensão sua, não uma compensação sua. E você tem que tomar cuidado também com outra coisa. A internet, você sabe como você transmitiu sua mensagem, mas você não sabe como é que a pessoa vai receber essa mensagem. Você pode ter falado alguma coisa na zoeira para ela e ela pode levar o negócio a sério. Você tem que assim, ter toda uma etiqueta de internet para você poder conversar, mas eu sugiro que vocês mantenham as interações na rede social, na internet, o essencial até marcar um encontro. Marcou um encontro, aí leva para o ao vivo. Não fica muito tempo na internet, porque se ficar muito tempo criando conforto, acaba que a atração vai embora. Certo. E agora uma curiosidade minha, quais que são aí as próximas tendências, os próximos projetos aí que você está criando na área de sedução? Bom, a gente está no momento agora com o Alpha Lifestyle Camp, que é um treinamento nosso de 1 mês de duração. Esse treinamento ele foi feito para transformar o cara completo. Então você aprende estilo, aprende a cozinhar, aprende vinhos, aprende a cuidar da casa, etiqueta, liderança, como falar em público, gerenciamento de tempo e finanças, e é claro, a parte de cérebro feminino, tem a parte ao vivo, que você aprende linguagem corporal, sai com a gente para balada, tem tarefa supervisionada, e como é inspirado numa universidade americana, temos fraternidades, que dentro do treinamento, que competem entre si de uma maneira saudável. Então, atualmente, esse é o nosso produto, é o nosso carro-chefe, que tem dado excelentes resultados. A última turma foi 100% de aproveitamento. E a gente está agora querendo investir num treinamento menor para pessoas que assim são tímidas e querem romper barreiras, coisa de 2 dias de treinamento. E também estamos planejando um treinamento para mulheres que querem aprender a seduzir. Bacana. E assim, antes da gente finalizar, qual seria a dica de ouro que você poderia dar para alguém que está buscando se tornar um homem com mais habilidades sociais, dominar a arte da sedução, aquela que você considera que fez total diferença em sua vida pessoal e dos seus clientes? Bom, você tem que ter em mente que o propósito do homem, do macho no mundo, é sobreviver e procriar. Então, você tem que cuidar da sua vida e, ao mesmo tempo, buscar uma parceira. Agora, o problema é que muito cara tem uma visão errada do que é sobreviver e procriar. E acha que sobreviver é estar vivo, que procriar é fazer um filho. E não é exatamente isso. Sobreviver é você estar vivo com qualidade de vida, né?
ou seja, buscar uma vida que você não se estresse tanto, que você tenha saúde, que você durma melhor, que você se alimente bem. E procriar significa a escolha da sua parceira, aquela parceira que vai possivelmente ser a mãe do seu filho. Então essa escolha tem 3 pilares, que é abundância, ela tem que vir de um contexto de abundância, ou seja, por isso que o homem tem uma necessidade de ter aquele, entre aspas, harém, porque ele quer, de dentro desse leque de escolhas, ter uma parceira que ele possa escolher, que é fruto dele. Essa mulher tem que ser escolha sua, não pode ser alguém que te empurrou. Exemplo disso o cara é de uma religião, só pode casar com uma mulher da mesma religião, ou seja, ele já vai diminuir o leque absurdo. Você não pode ficar tendo as pessoas tomando escolha por você que tem que ser responsável pela escolha. E tem que ser uma conquista legítima, nada de conquistar com presentes, com ostentação. Então, se você tiver esses 3 pilares de conquista legítima, contexto de abundância e escolha sua, você com certeza vai achar a mulher da sua vida dentro desse contexto. E nunca deixar para trás a parte de sobreviver. Você não pode deixar de cuidar da sua vida em função de só pensar em mulher. Esse é o erro que muito cara comete no estudo da sedução. Ele descobre a arte da sedução, aí ele só quer saber de sair e pegar mulher, de repente começa a ir mal no trabalho, começa a dormir mal, começa a comer mal, porque só fica fazendo sexo, né? E começa a cair nos estudos, e aí o negócio começa a desandar de uma tal maneira que pode até ser isso que também causa aquelas fases negras na vida dele. Pois é, muito, muito bom essa dica. E a gente recebeu aqui algumas ligações aí, o pessoal querendo saber se tem como você divulgar o seu site, redes sociais, e-mail e outras formas para poder te encontrar, para quem quer buscar aí um treinamento na arte da sedução, até mesmo conhecer mais sobre esse tema. Claro, o site da Universidade Social é www.universidadesocial.net. Aproveito para dizer que estamos tendo um treinamento gratuito para quem está começando agora lá, pode fazer a inscrição lá e tem informação do nosso Alpha Lifestyle Camp. O Facebook é a Universidade Social Oficial, é tudo junto, Facebook/Universidade Social Oficial. Lá fica a par das notícias, eu fico postando lá as últimas tendências, né? E também pode me adicionar no Face, que é facebook.com/improvisar, adaptar, superar. Isso é longa história, isso, mas é esse meu Facebook. Pois é, pessoal, gostaria de agradecer a participação aí no nosso programa. A gente gostou muito do bate-papo, nós temos muitas afinidades aí e nos falaremos mais vezes, com certeza. A nossa porta aqui está aberta para você, João. Muito obrigado mesmo. Aqui a Rede Alternativa está de portas abertas, assim, muito boa entrevista, parabéns pelo seu trabalho. E é isso, galera, recebemos hoje o grande expert na sedução, João Abrantes. Vamos a um breve intervalo e em breve voltaremos.